Midsommar é um dos filmes mais perturbadores e fascinantes do cinema psicológico atual. Oi pessoal, eu sou Franciele, psicóloga clínica, e sejam bem-vindos à nossa maratona de Halloween. Lançado em 2019, o longa apresenta uma seita sueca, que à primeira vista parece um grupo espiritual pacífico e conectado à natureza. Mas logo se revela um sistema de manipulação profunda, lavagem cerebral e destruição psicológica. Nesse vídeo, vamos analisar como o filme retrata o funcionamento psicológico de uma seita, os motivos pelos quais indivíduos vulneráveis são atraídos por grupos desse tipo e como fazem para ter o controle mental e emocional dos seus participantes. Para começar, vamos entender um pouquinho mais do que é uma seita. O termo seita designa um grupo fechado, normalmente liderado por um líder carismático, mas que utiliza doutrinas rígidas de manipulação psicológica para manter o controle sobre os membros da sua seita. Ao contrário das comunidades religiosas saudáveis, as seitas exigem a lealdade absoluta com elas, trazendo um isolamento do mundo externo e submissão total àquele grupo. Do ponto de vista psicológico, as pessoas que entram nas seitas não fazem isso por fraqueza, mas sim por uma necessidade emocional que não foi atendida. Essas necessidades são a base da teoria do esquema: amor, segurança, pertencimento. Quando essas necessidades são frustradas na infância, adquire-se os esquemas desadaptativos, que são padrões emocionais que podem tornar o indivíduo mais suscetível à manipulação. Por exemplo, alguém com um esquema de abandono pode ser atraído por grupos que prometem nunca deixá-lo sozinho. Já uma pessoa com um esquema de subjugação pode aprender que deve obedecer cegamente a uma autoridade, e assim negligenciar as suas necessidades para ser aceito. Essas dinâmicas tornam o controle da seita algo muito forte. Elas preenchem de maneiras distorcidas as lacunas emocionais mais profundas dos seus integrantes. No filme Midsommar, acompanhamos Dani, uma jovem que enfrenta uma tragédia devastadora, a perda da sua família coletiva. Em meio à dor, ela depende do namorado Christian, que já demonstra desinteresse e frieza. Você tem que sair de cima do muro. E se eu me arrepender e não conseguir voltar com ela? Você não quer voltar. Quem sabe? O relacionamento é um retrato clássico do vínculo traumático. Dani busca desesperadamente afeto, enquanto Christian oferece migalhas. Quando Christian viaja para a Suécia com alguns colegas, convidado por um amigo que participa de uma comunidade isolada chamada Arga, Dani se junta a eles. Então esse é o lugar. A tranquila e majestosa Harga. Pera, você conhece essa gente toda? O que começa com um festival cultural se torna um ritual pagão repleto de manipulação psicológica. O que começa como um festival cultural se torna um ritual pagão repleto de manipulação psicológica, violência simbólica e também rituais de morte. O filme se passa quase inteiramente à luz do dia, simbolizando a ilusão de clareza, um ambiente aparentemente pacífico e luminoso, mas que no fundo encobre práticas profundamente sombrias. Aos poucos, a comunidade vai desconstruindo a identidade individual dos participantes, inserindo-os em rituais coletivos, entoando cânticos, promovendo a ideia de que a dor deve ser compartilhada e, portanto, dissolvida. Essa ideia remete à fusão cognitiva da terapia de aceitação e compromisso, em que o indivíduo se funde às emoções e pensamentos do grupo, perdendo a capacidade de observar e criticar por si mesmo. A Dani é um retrato de vulnerabilidade emocional e ativação dos esquemas. Logo no início do filme, observa-se o esquema de abandono e privação emocional dessa personagem. Ela busca desesperadamente por um vínculo, mas é constantemente invalidada. Quando chega à seita, os membros da Arga oferecem exatamente o que ela precisava: acolhimento, empatia e a sensação de pertencimento. Eles a tocam, choram com ela e imitam as suas expressões faciais. Criando um espelhamento emocional intenso e criando a sensação de ser amada e também compreendida. A seita supre temporariamente as necessidades emocionais de Dani, o que explica por que ela se entrega emocionalmente ao grupo. Mas esse acolhimento é condicional. Ele só existe enquanto ela adere às regras da seita e abandona sua individualidade. E esse é o núcleo do esquema de subjugação, a crença de que para ser amada eu preciso me anular. O desfecho do filme com Dani aceitando o sacrifício de Christian mostra a transformação do self. Ela se torna parte da seita, mas perde sua autonomia.
Clinicamente, isso pode ser lido como a consolidação do modo capitulador complacente, onde a pessoa se torna passiva e submissa para evitar conflitos. E junto disso também tem a ativação do modo protetor desligado, se desconectando emocionalmente de sentimentos e pensamentos. Esses estados emocionais ajudam o sujeito a se adaptar e buscar formas de lidar com esse sofrimento, mesmo que isso signifique anular a sua própria identidade. Já o viés das terapias contextuais, como a ACT e a FAP, ajudam a compreender o controle mental da seita sob um outro olhar. Na ACT, o sofrimento humano é mantido pela fusão cognitiva e pela evitação experiencial. E é exatamente esses dois processos que as seitas usam. Elas oferecem um sistema rígido de crenças para eliminar dúvidas e prometer uma cura emocional, mas isso desde que o indivíduo deixe de questionar. O líder se torna a figura de autoridade que decide quais são as emoções válidas, controlando a linguagem, o comportamento e até a expressão facial. Na FAP, o terapeuta trabalha com o reforço de comportamentos interpessoais autênticos. Já nas seitas, o processo é o oposto. Reforça-se apenas o comportamento que confirma o grupo, punindo toda e qualquer forma de autenticidade da pessoa. A ACT também valoriza o conceito de valores pessoais, aquilo que dá sentido à nossa existência. Mas as seitas substituem esses valores por morais já impostas, o que acaba criando uma rigidez psicológica extrema. O resultado é que o indivíduo acredita que escolheu algo livremente, quando na verdade foi condicionado por reforços e punições sutis. A lavagem cerebral não é um evento único, é um processo que ocorre de forma gradual e é composto por etapas que se repetem em todas as seitas. Nessas etapas temos o isolamento, com um corte do mundo externo. Nesse caso, a vítima perde o acesso a outras formas de validação emocional. Há também a desconstrução da identidade com críticas e uma vigilância constante. Outra etapa é a substituição de crenças, como introdução de uma nova linguagem e símbolos próprios do grupo. Com o uso do reforço intermitente, cria-se uma alternância entre a punição e a validação, o que gera dependência emocional. Também há a criação de um inimigo comum, e assim o mundo externo passa a ser visto como corrupto, e apenas o grupo é tido como algo puro. E por fim, temos a ritualização da dor, em que a dor é reinterpretada como purificação, anulando a autocrítica. E em Midsommar, todos esses elementos estão presentes. Começamos com o isolamento geográfico em uma vila sueca, o uso de drogas psicodélicas para enfraquecer o julgamento racional, e o controle emocional por meio do espelhamento. Essas práticas levam à dissociação e ao estado de sugestabilidade, onde a pessoa deixa de distinguir o que é escolha própria e o que é imposto. E as consequências de uma experiência em seitas são devastadoras. Muitos sobreviventes relatam sintomas parecidos com traumas complexos, como pesadelos, hipervigilância, perda de identidade e dificuldade de confiar novamente. Do ponto de vista clínico, a saída de uma seita requer reconstrução e ressignificação de tudo o que foi vivido. É necessário trabalhar a vulnerabilidade, acolher a dor e reconstruir a autonomia emocional. As terapias contextuais também oferecem ferramentas úteis, como a de promover a desfusão cognitiva. Também auxiliar a pessoa a se reconectar com seus valores pessoais e reestabelecer comportamentos autênticos como o vínculo. Midsommar termina com um sorriso enigmático de Dani. Um sorriso que não representa a felicidade, mas sim a fusão total com o grupo. Ela encontrou o pertencimento, mas perdeu a si mesma. A arte imita a realidade, e com isso é preciso encarar a realidade que inspirou o terror do filme. As seitas reais que utilizaram as mesmas técnicas de controle. Os rituais da tela refletem tragédias que na vida real custaram centenas de vidas. Em 1978, o mundo se chocou com o massacre de Johnstone, na Guiana. O líder Jim Jones fundou o Templo do Povo, com uma mensagem de amor, igualdade e justiça social. No início, o grupo atraía pessoas idealistas, um forte senso de injustiça e o desejo de pertencer a algo maior. Mas com o tempo, Jones começou a utilizar o controle coercitivo. Ele isolou os seguidores do contato com a sua própria família, proibiu críticas e criou um sistema de confissões públicas e punições. O carisma se transformou em medo e o amor em uma obediência cega. Sob o olhar da terapia dos esquemas, Jones explorava o esquema de subjugação e de dependência. Os adeptos passaram a acreditar que não eram capazes de viver sem esse grupo, e muito menos tomar decisões próprias sozinhos. Além disso, o esquema de abandono foi reforçado constantemente. Jones afirmava que o mundo lá fora os odiava, e somente eles os amavam.
Na prática, esse é o mesmo mecanismo emocional do funcionamento de um relacionamento abusivo coletivo. O líder se torna cuidador e agressor, alternando entre o afeto e a ameaça. E é essa intermitência que mantém o vínculo entre eles. A tragédia de Johnstone terminou com 918 mortes, a maioria deles por envenenamento. Mas psicologicamente, esse suicídio não foi coletivo, e sim induzido. A crença central deles era: se morrer é seguir o líder, então é o certo a se fazer, acarretando na fusão total entre a identidade e a doutrina. Outro exemplo aconteceu 2 décadas depois, em 1997. Nesse período, outro grupo fez manchetes com uma crença diferente, mas o mesmo vazio emocional. Foi a seita Heaven's Gate, em que 39 membros pois acreditaram que deixariam seus corpos para embarcar em uma nave, que seguiria ao cometa Hale-Bopp. O discurso parecia espiritual, mas o mecanismo era profundamente psicológico. O líder Applewhite se apresentava como uma figura quase que celestial e utilizava uma linguagem simbólica para despersonalizar os seus membros. Eles não tinham mais nomes, mas sim números. Não possuíam bens, desejos ou identidade sexual. Foram ensinados a negar a humanidade em nome da pureza. Na visão da ACT, o grupo vivia em uma fusão cognitiva total. Os pensamentos do líder tornaram-se realidade absoluta. Qualquer dúvida era vista como pecado. O medo do sofrimento humano, da perda e da dor foi transformado em evitação experiencial. O então parecia uma libertação e não uma tragédia. Em termos de esquemas, Applewhite alimentava os esquemas de defectividade e vergonha. Ele dizia que o corpo humano era falho e impuro, e que a única forma de ser aceito era transcender. Assim, ele oferecia uma cura para o desconforto existencial, e as pessoas acreditavam. Esse caso mostra que a lavagem cerebral não acontece pela força, mas sim pela forma de alívio. O líder oferece um sentido e o vazio emocional faz o resto. Outro ocorrido foi na década de 1960, onde Charles Manson formou um grupo que seria sinônimo de manipulação total. Com um discurso apocalíptico e emocional, o líder convenceu seus membros a participarem de assassinatos brutais, incluindo o de Sharon Tate, uma grávida de 8 meses. Esses jovens não eram criminosos por natureza. Eram pessoas com histórico de negligência, abandono e abuso, tornando-se um terreno fértil para a formação de esquemas de desconfiança, privação emocional e dependência. Manson usava técnicas conhecidas de controle, a privação do sono, drogas, isolamento e o amor condicionado. Ele também alternava momentos de carinho com humilhação, e acabando por criar um vínculo de forma traumática. E esse vínculo era misturado de medo e afeto, tornando-se quase impossível de se romper. Pela ótica das terapias contextuais, Manson produziu uma fusão com a narrativa. Os seus seguidores viviam no mundo simbólico criado por ele, e não no mundo real. Suas ações eram justificadas pela história que ele impunha, e isso traz a anulação total do eu como contexto, um conceito da ACT que se refere à capacidade de observar os seus próprios pensamentos e emoções sem se fundir a eles. Quando essa capacidade desaparece, a pessoa se torna apenas uma voz dentro do grupo. Apesar das diferenças entre esses casos, todas as seitas compartilham o mesmo processo psicológico central, que é a identificação das vulnerabilidades emocionais dos seus participantes, a criação de um ambiente acolhedor e validante, e também a introdução gradual de controle e isolamento. E as seitas também acabam por explorar os esquemas desadaptativos dos seus participantes. No esquema de abandono, traz o pensamento de que só o grupo não vai te abandonar. Já no esquema de subjugação, traz o pensamento de: obedeça, deixe suas necessidades de lado e assim você será amado por nós. No esquema de desconfiança e abuso, cria a crença de que o mundo lá fora quer te destruir e só a gente vai poder te ajudar. No esquema de incompetência, traz a sensação de que a pessoa não vai conseguir lidar com as coisas sozinha. No esquema de busca de aprovação, traz a ideia de que, ao servir o líder, a pessoa será valorizada. Nas terapias contextuais, a manipulação funciona pela restrição de comportamentos. O indivíduo deixa de agir em função dos seus valores próprios e passa a agir por medo, culpa ou obrigação moral. A mente perde a flexibilidade e o comportamento se torna rigidamente guiado pelo contexto. Assim, as seitas não precisam de grades ou correntes. O controle é interno, emocional e simbólico. Sobreviver a uma seita é sobreviver à perda de uma identidade. E os danos mais comuns incluem sintomas de estresse pós-traumático, culpa existencial, dificuldade de confiar e síndrome do falso self, com a sensação de não saber mais quem se é. A reconstrução terapêutica após uma experiência como essa passa por 3 eixos principais. A primeira é a reconstrução dos esquemas, validando a dor e reconstruindo a sensação de autonomia. A segunda é a desfusão cognitiva, aprendendo a observar os pensamentos sem se fundir com eles próprios.
E o terceiro é a ressignificação de valores, encontrando sentido para fora do grupo. A terapia se torna um espaço onde o indivíduo aprende a pertencer, não apenas a um grupo, mas a si mesmo. As seitas reais mostram o que Midsommar simboliza. O horror não está apenas no ritual, mas na vulnerabilidade humana diante da promessa de amor e pertencimento. A manipulação começa onde termina o autoconhecimento. E é por isso que compreender o funcionamento psicológico das seitas é também compreender o limite entre fé e dominação, entre o pertencimento e a perda do eu. O filme Midsommar não é apenas um terror estético, é uma metáfora sobre a vulnerabilidade humana, que se mostra diante da solidão e da necessidade de sentido. Ele revela como o sofrimento emocional pode ser explorado por figuras de poder disfarçadas de espiritualidade. A compreensão dos mecanismos psicológicos que compõem as seitas é essencial para psicólogos e profissionais da saúde mental, pois o mesmo processo pode acabar ocorrendo em relacionamentos abusivos, também em ambientes corporativos e até em comunidades online. No fim, o alerta é claro: a manipulação começa onde termina a autonomia. E a cura começa quando o indivíduo se reencontra com a sua própria verdade emocional. E talvez o verdadeiro horror de Midsommar não seja o ritual, mas perceber que em algum nível todos nós buscamos pertencer, mesmo que isso custe a nossa liberdade. E se você gostou, deixe seu like e nos conte nos comentários de qual outro filme você gostaria de uma análise.